Toda opressão que o mundo exerce sobre nós tem motivo, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, a semana passada, no vídeo de quinta-feira, eu iniciei a série sobre a grade planetária e as linhas lei e a influência que elas têm sobre a nossa expansão da consciência. Mas eu deixei avisado que se algo acontecesse, algum outro insight, eu interromperia, né, a série para trazer aqui. Como aconteceu? Ontem foi domingo, eu tô gravando esse vídeo hoje na segunda-feira, e eu passei o domingo inteiro escrevendo sobre isso, porque foi algo que eu senti que eu tinha que trazer novamente aqui para vocês, sobre a nossa percepção. E eu trago, como sempre, a minha percepção, o que aconteceu comigo, a minha experiência, né? Como eu estou agindo a partir desta percepção, porque eu acho que isso é importante. Não porque eu seja o exemplo a ser seguido, mas porque é algo que veio até mim como um insight, como uma percepção, e isso pode ajudar vocês de alguma forma. A partir da minha experiência, vocês podem relacionar com a experiência de vocês. E hoje de manhã, como eu falei para vocês, novamente, eu coloco lá a música, normalmente é uma música xamânica, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu, mais ou menos igual, como quando eu tive o meu primeiro contato com a energia do Caboclo Flecha Dourada, que veio a primeira mensagem, uma frase única e simples assinada por ele. Eu não sabia, como eu já expliquei para vocês, eu não sabia quem ele era, eu não tinha afinidade ainda com a Umbanda, foi a partir daí não, vai. Depois de um bom tempo é que eu comecei, eu senti até um pouco de receio, eu sempre falei isso aqui para vocês, por quê? Porque eu não conhecia a Umbanda e tal. Então, depois de algum tempo, quando eu comecei a internalizar o quanto isso foi significativo, aí eu comecei a estudar sobre a Umbanda. Hoje eu tenho uma afinidade, não sou umbandista, deixo isso claro aqui, não sou umbandista, não sou espírita, não sou católica, não tenho religião, sou universalista. Mas quando eu recebi aquela primeira mensagem assinada Caboclo Flecha Dourada, aquilo me assustou, e quem é esse ser? E aí que eu fui pesquisar, não sabia nada, absolutamente nada. E hoje aconteceu algo muito parecido. Não é ligado à Umbanda dessa vez, mas é ligado ao povo cigano, e eu descobri depois, pesquisando, que é também ligado ao xamanismo, que, tem tudo aqui a ver comigo. Aliás, Caboclo Flecha Dourada também, né? O que eu recebi foi o contato da egrégora de Santa Sara Kali. Bom, eu estava ouvindo a música e como eu falei, já expliquei para vocês, eu deixo preparado meu caderno, minha caneta, e eu simplesmente me concentro, né, no som da música, na minha respiração, e eu fui sentindo uma energia chegando. Na hora eu pensei na deusa Isis, que eu tenho uma afinidade desde criança com a deusa Isis, mas aí veio o nome Sara Kali. Falei, como assim, né? Na minha mente. E a energia foi aumentando e foi chegando uma mensagem bem curta, bem sucinta, mas que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer hoje aqui para vocês, e tem a ver também com a minha jornada pessoal, com as minhas questões pessoais, principalmente com algumas questões que eu vivenciei no dia de ontem. Isso me deixou assim um pouco balançada, mas hoje chegou essa mensagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês o texto que eu havia preparado, né, o assunto, aliás, né, que eu havia preparado
preparado e no final, como eu fiz a semana passada, no final eu trago a mensagem da Sarah Kaba. Então vamos lá, vamos começar. O assunto de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre a autossuficiência da existência, é a cura da nossa própria vida. Então, como eu estava dizendo para vocês lá no começo, que isso também foi um insight. Foi um insight que chegou antes até mesmo daquele outro que eu trouxe a semana passada sobre a autocura, né? Sobre a minha autocura na questão física mesmo, de uma doença. Este outro insight também, eu estava lendo o livro, eu abri novamente, eu peguei lá do começo e eu comecei a ver inclusive algumas páginas grifadas. Eu tive esse insight que é sobre o verdadeiro entendimento sobre o eu sou. Será que a gente entende realmente o que é isso? Então eu comecei esse vídeo falando sobre a opressão que o mundo faz na gente. Qual é essa opressão? Várias. A gente tem que estar sempre correndo, a gente tem que ser sempre o melhor, a gente está sempre instintivamente ou até inconscientemente no sentimento de competição. Então o mundo coloca isso pra gente. Você tem que ser o melhor, você tem que competir porque senão você não consegue. Você tem que fazer tudo que todo mundo faz porque você tem que se enquadrar naquele perfil, principalmente falando em questões profissionais, mas nesse sentido, né, que eu quero dizer. Mas de uma certa forma, de um outro lado, a opressão que o mundo exerce sobre nós também é aquela opressão da ausência de conhecimento, do para que mudar aquilo que está funcionando. As pessoas que falam isso, nossa, mas foi assim a vida inteira, para que vai mudar algo que esteja funcionando agora? Esse sistema de coisas que esteja funcionando, para que vai mudar? Então essa é a opressão, de uma certa forma, que o mundo exerce sobre nós, principalmente no sentido de que não queira entender determinadas coisas, porque isso não está na sua alçada. Então aqui eu trouxe a frase que realmente me deu esse insight nessa ocasião, né? Logo no início do livro, Saint-Germain fala assim: a vida em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa Deus em ação. Bom, presta atenção, a vida em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste. Daí já tem um grande insight, pelo que? Onde quer que se manifeste a vida, o que? A vida. Onde tem vida? Nesse bichinho aqui que tá cantando, eu não sei se, claro, vocês não vão conseguir ouvir porque tá muito silencioso, mas aonde tem vida? No bichinho que tá cantando, no passarinho que voa, nos nossos cachorrinhos, né? Meu cachorro que tá dormindo aqui nas árvores, nas plantas, em tudo, no inseto que a gente gosta ou não gosta, tudo é manifestação de Deus, né? E aí eu penso na barata. Gente, eu não gosto de barata, tá? Enfim, a gente, né, não é perfeito. Tudo é manifestação de Deus. Mas para nossa reflexão de hoje, a gente vai tomar por base a vida humana, tá? Então vamos falar da nossa vida, a vida humana. Então vamos, só continuando aqui, o trechinho é bem curtinho, né? Então, repetindo, ele fala: a vida em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa Deus em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento e sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência da vida. Então a gente interrompe a passagem da essência da vida. Quem é a essência da vida? Nossa essência, né? Nosso eu sou. Quando eu li esse trechinho, eu tive assim um estalo muito grande, porque parece que realmente algo assim fez assim, puf, dentro de mim. E eu me senti realmente dona de mim mesma. É algo estranho de falar, né? Mas eu senti realmente o que significa o eu sou. Porque é assim, muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, tem o hábito de pensar assim: eu queria que tal coisa acontecesse, mas não depende de mim, não é assim? E é aí que veio esse estalo, né? Essa compreensão. Eu pensei, peraí, o eu sou é Deus. E o que é Deus? Deus não é a perfeição, não é o todo, o absoluto. Aí quando você imagina, Deus é o absoluto, tá? Então ele se manifesta em todas as formas de vida, inclusive a minha, a nossa, a sua. Se Deus é o todo, se Deus é o
absoluto, e se ele se manifesta em toda forma de vida e ele é a perfeição, isso significa que toda forma de vida é a perfeição. Ah, mas por que o mundo tá essa merda que tá? Porque a gente não sabe vivenciar, porque a gente não dá passagem para o eu sou, para a nossa essência divina, para quem nós somos de verdade. A maldade, tudo isso também tem a essência de Deus, mas está absolutamente fechada, como eu falei da barata, está absolutamente fechada para passar. Quer dizer, a barata, coitada, nem vou pensar nela, porque eu também não gosto de pensar, né? Não gosto de ver, não gosto de nada, nem de gravura. Mas vamos falar, a maldade do mundo está absolutamente fechada para a passagem da luz, para a passagem da divindade, para a passagem do entendimento de que ela é a essência divina também. Muitas vezes eu lembro de ter ouvido de uma pessoa famosa, isso, antiga, já desencarnou há muitos anos, e muita gente pensa assim, fala assim, eu sou ateu. Por quê? Porque me falaram que Deus está lá em cima, longe, e eu tô aqui, então ele não me ouve. Essa é a questão. Nós fomos criados com a noção de separação, nós somos criados de que Deus está lá em cima e que nós somos insignificantes, nós somos poeirinha. E foi esse o estalo que eu tive, de realmente entender, peraí, se Deus é a perfeição e Ele está em tudo, Ele está em mim, eu sou perfeita. Agora, esse perfeita não significa que eu sou perfeita do jeito que eu sou. Não, eu tenho a perfeição dentro de mim, eu só preciso da passagem para que ela se manifeste. Porque aí você pode falar, não, mas eu faço um monte de besteira, eu faço um monte de coisa errada. Não, mas a minha aparência, eu não estou contente com a minha aparência, eu preciso modificar tal e tal coisa. Por quê? Porque a gente não aprendeu, é o que ele fala aqui no livro. A gente não aprendeu a dar passagem para a nossa essência, para a essência divina. Da vida, em todas as atividades, em onde quer que se manifeste, é Deus em ação. Então, a sua vida, a minha vida, isso foi o que eu pensei. Então, a minha vida é Deus em ação. Eu preciso dar passagem para que Deus atue dessa forma, para que a perfeição atue dessa forma. Não é para virar fanático religioso, não, gente. É muito o contrário. Vocês já vão entender o que significa isso. Eu até pensei naquela frase do René Descartes. Penso, logo existo. E aí eu me apliquei. Vivo, logo sou Deus em ação. Por que não? Se eu estou viva aqui na carne, eu sou Deus em ação. Quando eu desencarnar e continuar minha vida em espírito, eu sou Deus em ação. Porque a minha essência, a nossa essência é o nosso espírito. E o nosso espírito é Deus em ação. Até Jesus deixou claro isso quando ele disse assim, eu e o Pai somos um. E aí vieram as religiões estabelecidas, né? Ou as religiões implantadas pelos poderosos da época e implantaram na mente das pessoas de que Jesus disse isso porque ele era Jesus, porque ele é filho de Deus. Nós não temos essa autoridade, como se nós não fôssemos filhos de Deus, como se Jesus não fosse o nosso irmão maior. Mas ele deixou claro tudo isso. E aí, geração após geração, foi se criando esse pensamento de insignificância, de pouca valia, de insuficiência, de pecadores, e precisam, principalmente, de intermediários para chegar até Deus, porque senão o poder acaba. Tão simples, né? E principalmente a ideia de que a gente precisa ser punido se a gente pensar diferente, né? Então aí vem um pouco da história sobre a Inquisição, por exemplo, era assim. Várias pessoas, a maior parte delas eram mulheres, mas muitas outras pessoas também foram punidas. Giordano Bruno, que é um dos mais famosos, por quê? Porque ele estudava os livros proibidos, que dizia que assim como é em cima é embaixo, que assim como é dentro é fora. A opressão do mundo é essa. Geração após geração, por milênios, fazer a gente acreditar que nós somos pecadores, que nós já nascemos com o pecado original. Vocês já ouviram isso, né? O que é o pecado original? O pecado original remete lá atrás, na história de Adão e Eva. E é o quê? É o ato sexual ou é o conhecimento? O pecado original da Eva foi o quê? Comer a maçã. Ela entendeu tudo aquilo que significava tudo, a árvore do conhecimento. E como eu falei lá no começo, a gente vive
vive manipulado, enganado e manipulado por grupos que influenciam grupos que não querem pensar e agem sobre nós. Então, por exemplo, a pessoa às vezes pensa assim, que ela nasceu pobre, é porque Deus quis. Ela tá doente, é porque Deus quis. E aquela pessoa que colocou isso na cabeça dela, viaja todo ano para a Europa. Por quê? Porque Deus quis também. Tem acesso às melhores formas de tratamento. Por quê? Porque Deus quis também. Porque Ele é um eleito. Isso é justo? Que Deus justo seria esse? Eu sei que vocês já sabem isso, mas é bom reforçar sempre. É claro que pra gente que entende as questões de reencarnação, que acredita em reencarnação, acha uma explicação para algumas coisas aí. Mas, como eu também trouxe aqui, que já está no vídeo do merecimento, tudo parte do que? Da nossa consciência. E como a nossa consciência está repleta de culpa, de medo e de noção de pecado, o que a gente vai entender? E aí, aquilo que eu falei sobre a opressão lá no começo, exercida no mundo sobre nós pelos poderosos há séculos, há milênios, no livro de Ouro de Saint-Germain também é citado isso. Aí ele fala sobre a inversão dos valores, sobre o uso desse poder do eu sou invertido para exercer realmente o poder sobre as pessoas. Então a intenção é não deixar que as pessoas se esclareçam e usar o meu esclarecimento para dominar as pessoas. Então no livro eu falei exatamente assim, olha, se essa força usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos públicos, religiosos e de poderes financeiros fosse empregada desta forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político, religioso e artístico até de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural onde a ação do único poderoso Criador predominaria em todos os momentos. Então, para vocês verem, né, que o próprio livro cita essa dominação do mundo dos poderosos sobre a população em geral, sobre nós. Então, quando eu fui lendo esses trechos, eu pensei na minha vida como no meu próprio corpo mesmo, em todos os sentidos, na questão da cura, na questão da aparência, de tudo, do auto-amor, da forma como a gente se enxerga. E aí é muito simples, né? Se você pensar no seguinte, por que a gente aprendeu que precisa pedir tudo para Deus? Simples, porque Deus é poder, é sabedoria, é tudo. E aí Saint-Germain, assim como Jesus já disse, ele fala que a nossa vida é Deus em ação. Então nós somos deuses. E a gente não consegue entender o que na verdade é tão simples. No próprio Kai Bailon fala que o todo é mente, o universo é mental, ou seja, tudo pode ser modificado com a mente, com o pensamento, com a nossa essência, né? Porque a nossa consciência não é o nosso cérebro. O cérebro é o veículo de manifestação da nossa consciência, da nossa mente. Então, modificar através do nosso pensamento, da nossa consciência. Como? De que forma? Entendendo esse poder que a gente entende. Entendendo que Deus está dentro de nós. Entendendo que a nossa vida é a manifestação divina, é Deus em ação. Jesus não disse, olha a contradição, Jesus disse, está escrito lá nos evangelhos, e evangelho canônico, evangelho de João, quem crê em mim pode fazer o que eu faço, e até obras maiores. Aí o que eles introduziram na nossa mente? Você tem que acreditar em Deus, em Jesus, né? Então a fé está em Jesus. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre a fé? A tua fé te curou, a sua autocura. Acreditar nele em quê? No poder dele, acreditar nas palavras dele, acreditar no que ele trouxe para nós, que foi sobre a nossa própria força. Homens de pouca fé, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, saia daqui para lá, e ela se moveria. O que isso quer dizer, gente? Que o poder pessoal da pessoa, ter fé em si mesmo, fé naquilo que ele fala, fé de que Deus está dentro de nós e nós temos esse poder, vós sois deuses. Aí vem Saint-Germain e fala, Deus, toda manifestação de vida é Deus em ação, e o eu sou é Deus em ação. Eu sou, inclusive, é utilizado em textos antigos. Mas isso, a gente sabe, tudo isso que eu falei agora, há quanto
quanto tempo? Eu sei há muito tempo. Mas quando eu li e veio esse insight, eu pensei o quanto eu não entendo. É contraditório, né? Porque eu sei de tudo isso, eu falo isso há anos aqui no meu canal. Mas aí veio esse insight, o quanto eu não entendo, o quanto eu não exerço essa força e esse poder, o quanto eu não dou passagem para minha própria essência divina, que é a nossa ligação com o nosso eu sou, com o nosso eu superior. A gente usa tantos nomes e não pratica de verdade isso. Por quê? Porque fizeram a gente acreditar que nós não somos nada. Modificaram a palavra de Jesus quando disse: vocês podem fazer o que eu faço. E ele falou isso para as pessoas comuns que andavam ali junto dele. Ele não falou isso para os líderes religiosos da época, ele falou isso para as pessoas comuns, como somos nós hoje, como muitos de nós estávamos lá naquela época ouvindo a palavra dele. E isso, essa implementação que foi feita de acreditar no poder que está fora e não no poder que está dentro, isso reflete na nossa vida inteira. Quando a gente acha que não é capaz, quando a gente acha que não vai conseguir, quando a gente acha que não serve para tal coisa. O que é isso? É não exercer o nosso próprio poder. Quantas vezes eu ouvi pessoas me dizendo: isso não. As pessoas conseguem porque elas fazem tal e tal coisa. Você não tem como fazer isso. E aí, murchava. Foi um pouco do que eu ouvi ontem, que eu falei no começo para vocês. Não exatamente assim, mas olha, você tá... Não foi também essa frase, mas o sentido era esse. Você tá pondo o carro na frente dos bois. Você tá vendo coisa que você ainda não é capaz de sustentar. Querendo coisas, aliás, que você intimamente, né, emocionalmente, psicologicamente, não é capaz de sustentar. Quantas vezes eu acreditei nisso e vivi uma vida assim insatisfeita? Claro que me abala, né, porque balança a nossa estrutura energética ali naquele momento. Mas eu não me deixei dominar por esse sentimento. Por quê? Porque eu já estou colocando em prática a minha conexão com a minha essência, a minha conexão com o eu sou, o entendimento do que é ser verdadeiramente o eu sou. Então eu não me deixei dominar. Abalar, eu confesso que eu me abalei ainda. Eu fiquei um pouquinho assim, sabe? Poxa vida. Mas não tanto por pensar, será que é isso mesmo? Não, mas assim, porque é uma decepção, falar, poxa, não era isso que eu esperava receber. Falei, não, tudo bem, eu vou agora me permitir reequilibrar novamente, porque sim, eu abalei a minha condição energética, então agora eu preciso me reequilibrar novamente, para aí sim voltar a pensar no que eu estava pensando e a organizar as ideias que eu estava pensando ali, que eu estou pensando e que eu vou colocar em prática, porque eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Em toda a minha vida é Deus em ação. E se alguma coisa veio até mim como ideia de ação, é porque é a prática de Deus. Alguma coisa do bem, é claro. Assim como eu falo para vocês, olha, eu não ia falar sobre isso, mas aí de repente veio a intuição de pegar o caderno. Eu estava lá no meu relaxamento, na minha conexão, e veio uma mensagem de uma entidade, de um ser que eu não tenho muito conhecimento. Eu fui tocada pela egrégora deles. Então tudo isso eu posso aceitar. Agora, a ideia que parte de mim, eu não posso aceitar que seja da minha própria essência. Eu vou duvidar da minha capacidade de colocar em prática. Por quê? Porque encheram a minha cabeça desde séculos e milênios atrás de que eu não sou o suficiente. E isso acontece com muita gente. Isso pode acontecer, ou pode estar acontecendo com você. Mas chegou a hora da gente mudar essa situação e entender verdadeiramente que o eu sou é Deus em ação. E a nossa vida é Deus em ação. E nós somos o eu sou. O eu sou é Deus. E nós temos o poder da cocriação. Nós criamos tudo, sim. Basta que a gente acredite e confie. Essa é a primeira fase da nossa evolução, da nossa expansão da consciência. E a gente pode, sim, curar a nossa vida em todos os sentidos. Então, eu já deixei aqui para vocês uma base do que foi que aconteceu comigo ontem, e agora eu vou ler a mensagem que eu recebi hoje da egrégora de Sara Kali.
Então começa assim: amada filha, os caminhos da existência humana nem sempre são retos. Há muitas curvas que levam as pessoas aos lugares que elas não esperavam ir, ou até que achavam que nunca chegariam. Nem sempre é fácil chegar. O viajante percorre grande caminho. O rio segue longo percurso até chegar no mar. Mas todos chegam no destino. E assinou Sarah Kali. Eu vou deixar aqui novamente. Eu tô arrepiada, gente. Olha aqui, vocês conseguem ver? Olha aqui. Sarah Kali. Ai, tá difícil, sabe? Tá difícil mesmo. Mas aí eu vou ler agora o resuminho das características dela, porque daí eu fui pesquisar quem é. Uma das características dela é guiar em segurança no caminho. Os caminhos da existência humana. O símbolo de proteção e esperança. O sincretismo cigano, xamânico, grande mãe, guardiã dos portais da transformação e da cura. Prestem atenção. Aí, no xamanismo, essas são todas as características agora dela no xamanismo, tá? Feminino profundo, força da terra, sabedoria das águas. Olha aqui, o rio segue longo percurso até chegar ao mar. Ela citou o rio. E a lenda, da história da Santa Sara é essa, que ela guiou as 3 Marias pelo rio, quando elas foram expulsas, depois da crucificação de Jesus, elas foram expulsas e Sara estava no barco com elas e guiou elas pelo rio. Isso é uma de algumas lendas. Gente, eu não sabia de nada disso antes de receber a mensagem, antes de pesquisar. Então vamos lá. Cultuada como santa de cura, liberdade e transformação. Vista como uma avó espiritual no xamanismo. Mulheres sábias e curandeiras, parteiras e oraculistas. Arquétipo de proteção, acolhimento e orientação que eu recebi aqui. Senhora das águas, que a água representa a emoção do inconsciente. Também útero da criação e purificação e renascimento, invocada para a limpeza espiritual com água, banhos de ervas ou rituais de renascimento simbólico. Isso é bem importante. Ajuda na travessia dos momentos difíceis, mortes simbólicas, tá? Quando você muda a sua perspectiva, o seu entendimento, que é o texto todo que eu trouxe aqui pra gente hoje. Cura da alma, que a gente está fazendo aqui, a cura da alma, especialmente para mulheres que buscam sua essência divina, protetora dos caminhantes e buscadores, dos que buscam sabedoria nas práticas espirituais, os viajantes entre mundos, dos que viajam entre dimensões, dos que percorrem trilhas externas e internas. Sua força feminina guia o processo de cura emocional. Energia suave, mas profunda, é chamada para amparar em momentos de liberação de traumas, reconexão com amor próprio e reencantamento da vida. Por que será que eu fui contatada pela egrégora de Sarah Kali? Para mim é autoexplicativo. Toda essa informação eu tirei do site Instituto Céu Interior, ICI. Eu vou deixar aqui, tá? Gente, então é isso. É esse o relato, do meu insight pessoal, do que eu estou começando a compreender de verdade, a colocar em prática. E aí, para reforçar essa minha decisão, essa força real que eu estou voltando a sentir, que eu estou começando, na verdade, a sentir, desse entendimento, eu sou contactada pela energia de Sarah Kali, de Santa Sara, da egrégora dela, apresentada pela deusa Ísis, porque a deusa Ísis veio primeiro, e aí, não, Sarah Kali. Meu Deus, olha, eu não consigo parar de me arrepiar aqui, porque é muito intensa e é muito gratificante quando você tem a confirmação que você está agindo certo, que eu estou agindo certo para mim, e
eu estou agindo certo com vocês também, quando eu decido trazer para vocês toda essa visão, toda essa perspectiva, um pouco da minha experiência, da minha história, do meu renascimento, do meu despertar aos pouquinhos, né? Porque a gente não tem um único despertar, não. A gente vai tendo vários despertares. Então é isso, gente. Olha, envolto nessa maravilha, nessa egrégora maravilhosa de Santa Sara Kali, de Sara Kali, essa energia feminina tão intensa que também é reverenciada e pode ser chamada pelos homens também, não só pelas mulheres. Eu vou finalizando esse vídeo de hoje. Espero que isso seja um caminho a ser seguido por vocês como um pequeno barco num rio, navegando pela vida, pelo entendimento, sempre amparados e abraçados pela energia, pelo manto protetor de Sara Kali, pelas asas protetoras da deusa Ísis, pelo amor da infinita Mãe, nossa Mãe Maria, pela representatividade de todo o sagrado feminino, sagrado masculino, pela energia de luz e de amor. Assim é. Até o próximo vídeo.